Que a bondade de Deus, esteja com você, meu irmão, minha irmã, que vai participar agora conosco aqui no canal Teólogo de Fronteira, deste curso muito importante, que é o curso de Filosofia Clínica. Estamos nas aulas finais do módulo de número 3. Estamos trabalhando aqui o livro A Clave da Morte, e o assunto é mesmo morte, tá bem? Tecnicamente, esse assunto é chamado de tanatologia. Não vai dar para a gente esvaziar o assunto agora, no módulo 3, mas voltaremos em ocasiões oportunas. Estamos trabalhando também com o Instituto SERD, de Educação Formal, com a Associação dos Teólogos de Fronteira, e com cada um de vocês que aqui, junto conosco, nos ajuda a levar este projeto dos Teólogos de Fronteira adiante, tá bem? Eu vou estar compartilhando tela com vocês para que a gente possa, juntos, estarmos estudando sobre o tema morte, ciência e religião. Vejo a presença do irmão Roberto Pires aqui, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja contigo, meu amigo. Tá bom? Vamos seguir aqui na apresentação e todos poderão estar nos acompanhando. Vamos lá. A morte, ela é luz ou ela é trevas? Estou tomando aqui de empréstimo o texto do livro A Clave da Morte, tá bem? Então, o livro A Clave da Morte, e estou agora na página de número 18, onde vai ser discorrido sobre este tema para todos vocês. Costumeiramente, eu peço que vocês me deem um retorno do áudio e também da imagem, tá bem? E do sinal. Espero que esteja aí tudo chegando em tempo real. Bom, aqui o Jacob Pinheiro Goldberg, ele é um poeta, ele escreve, tá bem? E o Oscar D'Ambrosio é o cientista que faz o comentário do texto do Jacob Pinheiro. Vamos ver como que eles argumentam aqui. Em grego, faos é luz, faios é sombrio ou luto. Portanto, as palavras no significado e na vizinhança, convidando a vizinhança e ao significado. Agora vem o comentário do Oscar. Ao explorar poeticamente a semelhança fonética e gráfica entre faos, que é luz, e faios, que é sombrio ou luto, Goldberg leva-nos a refletir sobre o significado dessas palavras, principalmente no que diz respeito à sua vizinhança em termos de significação. Nosso irmão Roberto Lani chegando, nossa irmã Maísa chegando também, que o Senhor Deus vos abençoe. A luz, ela só pode ser pensada em relação à obscuridade. Ambas se complementam. Decorre daí o pensamento de que após uma época de trevas, surge uma era luminosa, pura e regenerada. Basta lembrar as sementes que, enterradas na escuridão da terra, brotam para a vida e para a luz solar. Bom, digam para mim, tá bem? Como que está o sinal? Estou procurando acompanhar vocês aqui pela aula também. Assim a gente fica todo mundo sintonizado no mesmo tempo, né? Deixa eu ver aqui. Filosofia clínica, tá certinho. Pronto, agora estou sintonizado com vocês. Roberto Pires chegou agora também. Vamos lá, meus irmãos. Então, o Goldberg, ele escreveu também duas palavras gregas, que é o faos e o faios,
e ele contrapõe a luz e as trevas ou o luto. Então, as duas palavras aqui. E a gente começa perguntando o seguinte: a luz, a morte, ela é luz ou ela é trevas? O Senhor Jesus, ele disse assim: vocês sabem muito bem que se o grão de trigo não cair na terra, fica só. Precisa passar pelo fenômeno da morte. Todos nós que queremos ter um encontro com Deus, será que nós teremos? Então eu fiz o trocadilho das palavras. Todos nós que queremos ter um encontro com Deus, será que nós teremos? Muito bem. E para ter esse encontro com Deus, o que é preciso fazer? Passar por onde? Atravessar que fronteira? Bom, a morte mesmo, ela se impetra, tá bem? Ela se impõe como um mal necessário. Então, uma perspectiva. Qual é a perspectiva? Da explicação do Senhor Jesus. Se o grão de trigo não cair na terra, fica só. Tem que ser plantado na morte. Precisa passar pela fenomenalidade da morte. Portanto, a morte, ela é luz ou ela é trevas? Aí eu já espero os comentários de vocês, tá bem? A gente tem bastante coisa que a gente preparou aqui e a gente quer chegar no zênite da nossa aula de hoje. Bem, vocês veem aí na representação, tá? Que está diante dos olhos de vocês, que a luz, ela tem significado por causa das trevas. Fato. Supondo que nós estivéssemos no mundo todo luminoso, só luz, 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 de ponta a ponta, e não tivesse as trevas, você acha que você valorizaria a luz ou entenderia o significado da luz? Exemplo bem comum. A saúde. Você tem saúde. E você nem percebe que você tem saúde, a não ser na hora que ela te falta. Você respira o ar. Você nem percebe o ar que você respira, a não ser quando ele te falta. Você tem alimento na mesa. Você não percebe o alimento que você tem, a não ser quando te falta. Assim também, se estivéssemos nós em plena luz, luz sobre luz, somente luz, nós daríamos valor à luz? Não. Por quê? Porque nos falta o contraditório. Qual que é o contraditório? São as trevas. Por esta razão, a gente pergunta aqui: a morte, ela é luz ou ela é trevas? Ou qual que é o lugar da treva? Vocês viram que na aula passada, meus irmãos e irmãs, nós falamos aqui sobre a linguagem cifrada do Senhor Jesus para falar sobre a morte. Ele diz que é invariável. A morte é aquele negócio que ela vem como um rio. A morte, ela vem como um vento, espírito soprando. A morte, ela vem como águas caindo. Então, você vai se lembrar muito bem do que nós explicamos aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é um homem prudente, edificou a sua casa na rocha, quer dizer, cavou a sua morada numa rocha, para poder suportar o vale da sombra da morte. E essa aí é a imagem que eu passei para vocês. Aqui nós temos uma chama. Você conseguiu perceber a chama? Aí você tem uma chama e a chama está andando. Por onde? Pelo vale da sombra da morte. Deixa eu trazer aqui para os irmãos mais uma das linguagens cifradas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Quando você for passar pelo vale da sombra da morte, semelhante a essa pessoa que está com a tocha aqui. Aqui é uma tocha. Mas quando você for passar pelo vale da sombra da morte, lá a Bíblia diz que são trevas exteriores. Por serem trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, você vê as assombrações aparecendo aí. São os pavores noturnos, tá bem? Que cercam o morrer humano. Aí você vai precisar de uma luz para passar pelo vale da sombra da morte. Qual luz que você precisa? Cristo disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Por quê? Porque no vale da sombra da morte, ninguém enxerga ninguém. Morto não enxerga morto. Você sabia disso? Morto não enxerga morto? No vale da sombra da morte é sombra.
E está todo mundo em sombra. Isaías falou, Mateus falou, o Salmo falou. E você, para passar pelo vale da sombra da morte, precisa de luz nos seus olhos. Aí o Cristo vai dizer assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E se essa faísca de luz, como diz aqui o texto grego, esse faós de luz que tem em você, essa faísca de luz, se essa luz que há em você forem trevas, quão grandes serão essas trevas. Por isso, todas as pessoas, de acordo com a linguagem cifrada do Senhor Jesus, precisa ter os olhos bons. Tendo os olhos bons, passa pelo vale da sombra da morte e não teve mal algum. Agora, não tendo os olhos bons, fica lá no mundo dos mortos. Veja só a mesma cena agora com um pouquinho mais de iluminação. Olha só a diferença da luz e da falta de luz. Você vê a imagem anterior, você só tem as sombras tenebrosas, os dentes, os sorrisos, os sarcasmos. Agora, quando você coloca um pouquinho de colorido na cena, você vê as personagens gargalhando em volta daquele que está passando pelo vale da sombra da morte. Nós estamos nos perguntando, o que é a morte? Bom, nós vamos para a primeira das respostas. Para ir lendo aqui o livro A Clave da Morte, tá bem? Estamos nas aulas finais sobre tanatologia, a fenomenalidade da morte, porque quando começar o mês de junho, vai estar com vocês em Filosofia Clínica 4. E o que nós vamos estudar em Filosofia Clínica 4? Eu vou trazer para vocês aqui biografias. Vou trazer para você a vida ilustrativa de gente que passou pela vida. Mas não só passou pela vida, encheu a vida de significado. Então, vou trazer aqui diversas biografias. Os pontos mais interessantes das biografias. Filosofia 4. Se você ainda não é matriculado no Instituto, matricule-se. Nós temos aqui a Clínica 1, 2 e estamos na 3. Venha e se matricule em Filosofia 4, tá bem? E nós vamos dar para você aqui as aulas de recuperação. Você vai conseguir se formar com a nossa turma, tá bom? Com toda a turma. Bom, aqui o que nós temos? Nós temos uma resposta, tá bem? Do que é o morrer humano. O morrer humano de acordo com a ciência, tá bom? De acordo com a ciência. No que tange a morte, deixa eu falar um pouco aqui, através do chat, aí eu já dou continuidade ao que nós estamos ensinando aqui. Tem chegado aqui nossa irmã Erlan Alencar, filha de Santana, nossa irmã Vera, dando a paz, e a nossa irmã Nice, dando a paz também. Então, o que a gente viu até agora? Nós vimos que a morte, ela é luz e trevas. Não é que ela só é luz, e não é que ela é só trevas. A morte, ela é luz e trevas. De um lado, você tem a lâmpada, de outro lado, você tem a escuridade. Para fazer um diferencial entre lâmpada e escuridade, é que nós temos aí os olhos, tá bem? A lâmpada dos olhos, como diz o Senhor Jesus. Bem, agora já dá para mim continuar aqui a leitura, tá bem? E também a exposição. Nós estamos aqui com o tema, tá bem? O tema é a morte, a ciência e também a religião. E a nossa pergunta é o que é a morte? Bom, no que tange a morte, mistério imerso em trevas, Edgar Herzog, em Sick and Death, observa que o ser humano a ilumina de duas maneiras. Uma científica e outra religiosa. A primeira estuda os fatos físicos da morte e procura controlá-los, preparando-o a defender-se dela. A segunda procura aceitar a morte e o destino, levando cada indivíduo à percepção do próprio ser e, por extensão, da humanidade. O que é a morte? Nós estamos aqui com um símbolo da ciência. Então, você tem aqui o símbolo da própria genética e biogenética e ética biológica, um símbolo da própria ciência aqui. O que está acontecendo? Nós temos que encarar a morte, a ciência encara a morte, aí a ciência lança uma luz para nós.
Que luz que ela lança para nós? De que a vida e a morte convivem, tá bem? Você convive com a sua própria morte. Ela está programada no seu DNA. Você acredita num negócio desse? Você acredita que a sua morte está programada no seu código genético, em seu DNA, nas suas células, em seu sistema nervoso, em seus neurônios? A própria morte. Aliás, todos experimentamos a morte. Isso aí falando do ponto de vista da ciência. Afinal de contas, milhares e milhares de células que ontem, células, que ontem estavam vivas no seu corpo, vivas. Essas mesmas células hoje estão mortas. Mais ainda, tá bem? Elas estão mortas e você vai tomar o seu banho, né? Quando você for tomar o seu banho, você vai esfoliar a sua pele e muitas dessas suas células que estão aí sobre a pele, elas serão esfoliadas e elas irão embora. Pronto. Ontem, essas células estavam vivas no seu corpo. E se você você vai levar as suas células para a cama. Levando essas células mortas para a sua cama, nesse lençol maravilhoso que você troca de semana em semana, nesse cobertor maravilhoso que você lava aí de mês em mês, neles estão aí depositados de ácaros. Esses ácaros, eles são micro-organismos, tá bem? Mas eles funcionam mais ou menos como o uso do mundo microscópio. É isso que são os ácaros, hein? Então, o que fazem eles? Você chegou, não deu tempo de dormir, jogou-se sobre a sua cama, naquele mesmo lençol que você troca semanalmente, e o que acontece é que esses ácaros, eles se alimentaram da sua pele morta que você deixou no seu lençol, na fronha do seu travesseiro, na sua coberta, eles se alimentaram e passaram o dia inteiro, assim, satisfeitos, sabe? Muito satisfeitos, porque, afinal de contas, é um lanche de primeira. Ácaro adora pele morta, sabe? Células mortas. E outras coisas. Os ácaros, eles são micro-organismos e eles também se multiplicam e eles também defecam, sabia? Que os ácaros defecam. Então é o seguinte, eles se alimentaram das suas peles mortas e agora eles estão com barriga cheia, eles vão se multiplicar para a sua próxima dormida. E como você chegou cansado da sua lata e você vai agora para a cama, né? Quer dizer que você trouxe mais pele morta para ele se alimentar com a carne fresca, quer dizer, pele fresca ou células mortas frescas. Você morreu de ontem para hoje e você não sabia. E com a sua morte está alimentando, bem? E com a sua morte você está alimentando aí os micro-organismos. E a mesma coisa vai acontecer quando o teu corpo tombar a terra. Tá bem? Martin Heidegger, filósofo existencialista, ele dizia que você é uma sopa suculenta para os vermes. Tá bem? Sopa de vermes muito exótica e muito suculenta. Essa aí é a linguagem mais seca que existe para falar deste assunto. Muito bem, a ciência vai dizer para você o seguinte: você já está morrendo. Sabia disso? Mas a gente não tem só a resposta da ciência, porque o tema da nossa aula é qual? O tema da nossa aula é sobre ciência e religião. Bom, ciência e religião. E aqui, nós vamos para o que as religiões falam que acontece na hora da morte. Porque para a ciência, o que acontece? Você está vivo hoje, mas você já está morrendo hoje também. E está programado que você vai descer a cova, quer queira, quer não queira. Mas a gente volta aqui ao assunto da ciência daqui a pouco. Eu quero adiantar para vocês uma das concepções de morte de acordo com as religiões. É o seguinte, vou estar gravando. Minha neta quer participar da gravação. Então, uma das concepções de morte, a morte é uma prisão. As religiões vão dizer, a morte ela é uma prisão. Então, você está vivo, você tem que valorizar o teu fôlego de vida, o seu passo sobre a terra. Você deve valorizar mesmo. Por quê? Porque depois que você tombar, isso aí está lá no livro de Eclesiastes, a árvore tomba. Se ela tombar para a direita, fica para a direita. Se ela tombar para a esquerda, tomba para a esquerda. E outra coisa, tudo quanto você tiver para fazer, tem que pegar fôlego para fazer hoje. Vocês querem que eu leia o livro de Eclesiastes? Eu pego minha Bíblia aqui. Eu pego minha Bíblia.
e pronto, a gente lê junto, né? Você tem a sua Bíblia aí também, e o livro de Eclesiastes é um livro de um homem que faz uma reflexão sobre a vida e sobre a morte também. Vê se eu acho aqui rapidinho. É um livro tão pequeno que ele se perde no meio da Bíblia. Provérbios, Eclesiastes. Né? Eu gosto de ler. Não sei se vocês já leram esse livro. E como que vocês leram esse livro, né? Capítulo 12, vamos lá. O livro que fala sobre a morte como sendo tombou, tombou. Vou ler o 11. Eu gostei do 11 aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Esse é o versículo que eu queria ler com vocês. Vamos continuar aqui. Já eu volto esse versículo, tá bem? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo o que sucede é vaidade. A morte aqui ela é pensada pelo autor do Eclesiastes, que a gente não sabe quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, sem nós sabermos se foi Salomão quem escreveu. É só atribuído, tá bem? O fato é que o autor de Eclesiastes ele fala o seguinte: a morte será uma prisão para você. Então você tem que se alegrar e fazer o que você tem que fazer enquanto você está vivo. Sabe? Lança teu pão sobre as águas, trabalha, alegre-se, formoseia teu rosto, faça o que você tem que fazer antes que venham os dias maus, antes que venham os dias de trevas, porque eles serão muitos. Perspectiva da morte para o livro de Eclesiastes. Essa imagem que você está vendo aí é uma prisão mesmo. Não pensa que você vai que os mortos estão zanzando para lá e para cá no mundo dos mortos. Não estão. Os livros apócrifos que falam sobre esse assunto e outros livros, sabe, de gente que viu além, descreve a morte como sendo uma prisão. Será que nós temos um equivalente sobre isso no Novo Testamento? Temos. O Senhor Jesus ele fala o seguinte: olha, pega esse servo inútil aqui, amarra ele de mãos e pés e joga nas trevas exteriores. Quer dizer, os mortos não estão zanzando para lá e para cá, meus irmãos, andando feitos zumbis no mundo dos mortos, um fazendo visita na casa do outro. Existe sim uma perspectiva de Bíblia de que a morte é uma prisão, é uma paralisia. A pessoa entra em estado catatônico, paralítico, tetraplégico e imóvel, melhor ainda, preso. Preso. Isso aqui é uma das imagens de morte que a gente tem aí e que nos escapa por alguns textos da palavra de Deus. Gilberto Lamarque, paz do Senhor Jesus, Luiz Bastos, professor, morrer e expirar é a mesma coisa? Porque essa palavra foi usada para descrever o momento na morte de Cristo. Obrigado. Muito bom. Então, o expirar, também, essa palavra expirar, ela vem da ideia daquele que sai do fogo. É a faísca também, é a faísca que escapa do fogo.
expirou, tá? É escapar mesmo, é tirar para fora. E pirar vem de fogo, tá bem? Então é a faísca que sai do fogo, é o fogo da vida que vai embora. Agora, o morrer, ele é um processo, tá bem? Ele é um processo, você vê que a morte do Senhor Jesus é um processo que começa na sexta-feira, tá bem? Quando ele é preso, aí depois ele é flagelado, e depois ele é levado à cruz, ele está em processo de morte, e ele continua morrendo a morte dele por 3 dias. Agora, ele expirou quando? Ele expirou às 3 horas da tarde. Então, essa aí é a conotação que nos dá o texto. Maísa, muita renite, né? Só a misericórdia. Erlan Alencar, o livro de Eclesiastes é o livro mais depressivo da Bíblia, na minha opinião. Talvez, né? Vamos respeitar a sua opinião, mas o senhor pode mudar de perspectiva, tá bem? Porque ele é um livro altamente reflexivo, com muita sabedoria e muita linguagem criptografada, isto é, muito da linguagem que está ali está cifrada também. Você tem que captar o que o autor queria dizer, não para todo mundo, mas para algumas pessoas. Aí o senhor vai fazer uma boa leitura do livro de Eclesiastes, uma leitura muito salutar. Bom, a religião, ela tem lá os seus pressupostos, o que ela fala, e ela vai colocar uma perspectiva de que a morte não é só uma prisão. A morte é um tormento também. Existe um atormentamento, um cair permanente na morte. A morte é queda. A morte é queda para sempre. A morte é queda que atormenta. Isso aqui é bem emblemático, né? Porque o livro de Eclesiastes também fala que o inferno é para baixo e o céu é para cima. E o coração dos sábios vai se colocar para evitar o caminho que vai para baixo. E esse negócio de ir para baixo é explorado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus ele desceu às partes mais inferiores da terra. Quer dizer que é sempre uma decadência. Quando se fala de Lúcifer mesmo, fala que ele caiu do céu. Ó estrela, ele caiu do céu. O apóstolo Paulo também fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, sempre um cair. Esse aqui é um segundo símbolo que a gente tem para a morte. Primeiro que ela é uma prisão. A pessoa fica aprisionada, não tem como escapar. E segundo, fica em queda permanente, meus irmãos. Então vamos lá, de uma maneira existencialista, tá bom? O que eu estou falando com os irmãos aqui é filosofia, tá bem? Então, me dê liberdade para fazer a filosofia junto com vocês aqui. Se é queda, imagina uma pessoa que está em depressão. Por que a pessoa está em depressão aqui? Está viva, está em depressão. Bom, é por causa que a psique dessa pessoa, sabe? A consciência dessa pessoa sofreu um choque de realidade tão violento, que o sistema de defesa da alma dessa pessoa, da mente, da consciência da pessoa, não conseguiu suportar o baque. Também, meus irmãos, a consciência é uma bicicleta e o trauma é um caminhão. O caminhão vem e esbagaça a bicicleta. Tem trauma que realmente trava a pessoa. Tem realmente fatos, meus irmãos, que joga a pessoa para debaixo da lona, sabe? É colocar lá o seu Madruga para lutar com o Evander Holyfield. Não tem jeito. Não tem jeito. E é o que acontece com as pessoas que estão em estado de depressão. Caíram e não tem quem levanta elas. Agora você imagina que a morte ela é depressiva. Eu não estou em depressão. Não estou. Não tenho depressão. Mas, vez por outras, eu fico deprimido. Eu não sei de onde que vem, mas eu fico deprimido. Eu procuro racionalizar, eu procuro pensar, eu procuro distrair a minha mente, fazer outra coisa, dormir um pouco, mas eu fico deprimido, tá bem? Você pode ficar em estado Você pode ficar deprimido, tá bem? Você pode ficar depressivo e você pode cair em estado de depressão. São 3 estádios ou 3 estágios, tá bem? O que antecede a depressão? Estado de melancolia. O que é melancolia, professor? Melancolia é uma tristeza que toma conta da sua alma, se instala e não vai embora. Isso é melancolia. Essa melancolia vai te acompanhando. Então, você pode ser uma pessoa que tem muita melancolia. E isso vai te predispor, colocar você em estado de depressivo. Mas você não está em depressão. Está em estado depressivo ou deprimido. Então, eu não tenho depressão.
Agora você imagina, na hora da morte. A morte vem e visita o cara. Ou a casa da pessoa. E solapa o chão da pessoa. Tira o chão da pessoa. E aí uma pessoa que tem tendência a ficar depressivo, cai em depressão. Agora imagina se essa pessoa é que morre e essa cena aqui é real. Quer dizer que a depressão de quem está morto e preso, é potencializado ao infinito, meu amigo. É potencializado ao infinito. Eu estou em uma explicação científica ou religiosa? Religiosa e filosófica. Porque a morte é concebida pela religião como prisão e com depressão. Você cai. Bem? Agora, não são todas as religiões que têm uma concepção trágica da morte. Não são todas. O hinduísmo, que é espiritualista, junto com o esoterismo, sabe? Os místicos, o misticismo, eles vão dizer o seguinte: olha, a depressão, a morte, tá bem? A morte, ela é um retorno para a consciência universal. Aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, está representando o corpo do universo. O universo é um corpo, ele tem uma consciência. E o que fez o universo, de acordo com as religiões místicas, tá bem? Espiritualistas, inclusive, e como as do hinduísmo, as panteístas, por exemplo. O universo, ele é o seu corpo, ou você faz parte do universo. Você é uma célula no corpo do universo, ou um órgão no corpo do universo. E uma hora, o teu desencarnado, mas a sua consciência. E como a sua consciência sobrevive à morte, por maior trauma que seja do lado de cá, você enfrentar a morte, nestas religiões que ensinam, a gente vai voltar ao assunto daqui a pouco, a reencarnação, a morte é luz ou é treva? Portação da consciência. Uma liberação não é a morte, a prisão é a vida. Filosofia é isso, mesmo. Filosofia é essa liberdade que você tem de fazer uma inversão nas ideias. Algumas outras religiões já trabalham com o parâmetro do próprio paraíso. A morte é a única maneira de você entrar no paraíso. Você tem medo de morrer, mas você não deveria ter medo de morrer, porque do outro lado é melhor. Muito melhor. E para você chegar do outro lado, tem que atravessar o rio da morte. Passar por aquele fenômeno da morte. Mas sem medo. Sem medo, sem pavor, sem pânico. Por quê? Porque do outro lado é melhor. Isso aqui é uma ideia que é desenvolvida em diversas religiões que pregam o paraíso. Tá bom? Agora vamos trabalhar com as possibilidades, pessoal. As possibilidades. A gente já viu aqui a teoria das ciências e viu também a teoria das religiões. Vamos agora para a filosofia. Que a filosofia ela é assim. A filosofia ela pega e ouve o que os outros têm a dizer, depois ela vai criar suas probabilidades. Luiz Bastos, né? Ainda tem um verme que nunca morre. É um estado de decomposição eterno. Aí você imagina, né? O bicho nunca morre. Vamos trabalhar com a possibilidade número 1. De acordo com a ciência, o que é a morte, meus irmãos? A morte é essa linha verde que você está acompanhando aí, infinitamente parada. Aqui no começo da imagem, o cara está vivo, mas no fim da imagem, o cara já morreu. Possibilidade número 1, o que é a morte? A morte é o fim da consciência, isto é, a consciência ela não é uma alma que habita num corpo. Não é isso. O que é a consciência? A consciência é uma relação biológica, orgânica e química. Ondas elétricas. É um organismo. É um organismo que tem uma composição física. Você tem um cérebro, dentro da sua cabeça tem um cérebro, e esse seu cérebro produz a energia, e dessa energia aí é que vem a sua mente, sua consciência, seu pensamento, sua razão, seu raciocínio, sua inteligência, sua intuição. Você é um cérebro com um corpo.
É isso. Chegou o momento da morte. Aí o pessoal fala o que acontece na hora da morte. É uma coisa assim meio catastrófica, porque é a falência múltipla dos órgãos, meus irmãos. Falência múltipla dos órgãos. O corpo começa a morrer, aí vai parando tudo aos poucos. Vai parando tudo aos poucos. Vai parando o ouvido, vai parando os olhos, sistema nervoso, o sangue não circula mais no corpo. Se o sangue não circula, não tem oxigênio. Aí tem falta de oxigênio no pulmão, tem dores no corpo. Se o sangue não circula, o corpo fica frio, tem muito frio. O fôlego não chega na garganta, a pessoa está asfixiada. Se não tem oxigênio, os olhos não podem enxergar, os ouvidos não podem ouvir. E se não tem oxigênio, não tem como controlar também o sistema digestivo e a pessoa, ela defeca na própria roupa, ela se urina toda, quer dizer que ela se esvai. E imediatamente, na hora que a linha aqui, ela vai para a horizontal eterna, acabou a oscilação dessa linha aqui, imediatamente o corpo já entra em estado de decomposição e aqueles milhares e milhares e milhares e milhares de vermes e de germes e de bactérias e de vidas micro-orgânicas que estão no corpo, elas começam imediatamente a fazer ali a sua função, que é a função degenerativa, vai apodrecer o corpo, leva para a geladeira. É isso, meus irmãos. Então, a possibilidade número 1 é que não tem nada do outro lado. Não tem Deus do outro lado, não tem demônio do outro lado, não tem vida do outro lado, não tem céu, não tem paraíso, não tem nada do outro lado, porque não tem outro lado. Só tem o lado de cá. Possibilidade número 1. E aí? Possibilidade número 2, meus irmãos. Número 2. A morte é o início da consciência universal, como dizem as religiões que acreditam, como o hinduísmo, tá bem? De que nós somos apenas uma consciência a mais. E hoje nós temos uma consciência particular, quer dizer, hoje eu valorizo a minha cadeira, hoje eu valorizo a minha casa, hoje eu valorizo a minha pessoa. Essa minha individualidade desaparece na morte. Por quê? Porque na hora da morte a sua consciência escapa do seu corpo, e escapando do seu corpo, ela perde esse egoísmo. Ela não pensa mais em meu corpo, minha casa, minha família. Ela perde o vínculo com o mundo material e ela se liga ao mundo universal. Ali tudo é nosso, nada é meu. Não existe o meu, propriedade privada. Propriedade privada é para o lado de cá. E para o lado de lá, tudo é nosso. Tudo é nosso. A consciência não precisa de um corpo físico, precisa do corpo astral. E esse corpo astral é a consciência do universo. Isso aí é a possibilidade número 1. Eu vi que algum dos irmãos aqui soltou um dos comentários, tá bem? Deixa eu ver aqui, chegando o Renato Albuquerque, né, dando glórias a Deus, nosso irmão José Silva, né, dando a paz, sejam todos aí bem-vindos e continuem participando da nossa aula, também aquele que perdeu alguma coisa pode depois rever esta aula. Depois dessa aula, nós vamos entrar com ciências bíblicas, tá? Estava na outra aula, né? Nosso irmão José Silva estava na outra aula. Muito bem. A possibilidade número 3, meus irmãos. Isso aqui é um negócio assim espantoso. Possibilidade número 3 é a da reencarnação. E eu vou falar com cuidado sobre essa possibilidade. Por quê? Porque na dogmática cristã, dogma, meus irmãos, é o que é a regra de fé. Não fica mexendo, não dá mexer. Na dogmática cristã, nós não temos a possibilidade da reencarnação. Qual que é a dogmática cristã? É a ressurreição. Os cristãos pregam e acreditam na ressurreição. Não acreditam na reencarnação. Outras religiões, tá bem? Outras religiões, a reencarnação. E outra coisa, nos dias de Jesus, muitos fariseus acreditavam na reencarnação, hein? Muitos. E até entre os apóstolos eles acreditavam na reencarnação.
Acreditavam. E o Nicodemo acreditava em reencarnação, aquele que foi conversar com o Senhor Jesus. Nos livros apócrifos, eles falam de reencarnação. Quer dizer que você tem aí, na Bíblia, alguns resquícios de gente que acreditava na reencarnação, embora que o Senhor Jesus não ensinou isso aí, nem os apóstolos ensinaram isso aí. Por isso que a gente segue a dogmática cristã de que a reencarnação é uma possibilidade, mas não uma realidade. Mas lá, para as religiões como o hinduísmo ou o espiritismo, sim, é uma lógica. A reencarnação é uma lógica, porque a alma está numa peregrinação. O mundo, o universo, criou as nossas almas, então as nossas almas são uma emanação do universo, nós encarnamos em um plano, e agora a gente tem que harmonizar a nossa vida com o universo. Só que a gente anda errando de um lado para o outro, aí é necessário que a gente passe por diversas reencarnações até a gente, Buda, receber uma iluminação. E quando recebe uma iluminação, você pode encarnar. Essa aí é a possibilidade de número 3. É a morte é o início da peregrinação da alma. E como você vê aqui, o universo é vasto. Porque a doutrina da reencarnação diz o seguinte: você não necessariamente vai reencarnar na Terra. Não necessariamente vai reencarnar como homem ou mulher. Você pode reencarnar em qualquer plano espiritual, como qualquer ser, extraterrestre, planta, animal, verme. Você tem que reencarnar de acordo com a lei que eles chamam a lei do Dharma, tá bem? A lei do Dharma é a lei universal. Então eles vão dizer o seguinte: olha, o Dharma, o Nirvana, no caso, né? O Nirvana, ele estabelece as leis do Dharma. Lei do Dharma é para todo mundo. E dá para cada pessoa que nasce, o Dharma estabelece um karma. E o que é o karma? É a caderneta, meu irmão, onde você anota a sua dívida. Isso aí que é o karma. Quer dizer, o Nirvana, a consciência cósmica universal, determinou o nascimento de todo mundo. Todo mundo tem que nascer em algum plano. E na hora que a pessoa está para nascer, o Nirvana fala: toque sua caderneta. Mantém sua planilha atualizada. Se você conseguir equilibrar aqui entradas e saídas, e você sair do mundo com crédito, você volta para a consciência cósmica. Se não, você reencarna. Essa é a possibilidade de número 3. Possibilidade de número 4. O que seria a morte? A morte é a possibilidade de você se reencontrar com você mesmo. Quem representou isso? Quem representou isso aí foi um filósofo ateu, tá bem? Chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele coloca as pessoas num teatro, tá bem? E nesse teatro existem diversas pessoas. E essas pessoas estão no inferno. Essas pessoas estão no inferno, mas assim, cada pessoa que está ali no inferno é um retrato dela mesma. Aí ele vai dizer: os infernos são os outros. Então a pessoa vai sempre culpabilizando. Você precisa passar pelo encontro com você mesmo. Por quê? Porque você está alienado de você mesmo. Você está tão alienado que você não sabe que você é um ser para a morte, que você vai morrer, vai experimentar a cova fria. Não sabe. Agora, na hora da morte, naquele morrer humano, a pessoa vai lá, é levado para a maca, a pessoa vai lá, vai levado para a enfermaria, a pessoa é entubada, aí ela começa a passar a vida em revista. Ela tem um encontro com ela mesma. Veja aqui que o seu Madruga está se encontrando com ele mesmo. O que ele é? É uma caveira, meu irmão. O que você e eu somos? Tira o cabelo fora. Tira a pele fora. Não passa batom, não. O que sobra? Uma caveira idêntica a outra caveira. Quando você vai no cemitério, você vai retirar de lá, exumar os ossos, o que você exuma? São todos os mortos que são exumados ali. E se exuma o quê? Osso. A pessoa era gorda. E o osso? Do mesmo jeito que a pessoa magra. A pessoa era negra. E o que se exuma? Do mesmo jeito que a pessoa branca. O cara era rico. O que se exuma? Um osso igual ao do pobre. É tudo osso. É tudo caveira. Quer dizer, quando a gente está diante do fenômeno da morte, estou partindo,
para o outro lado, para quem fica o que eu fiz? De que valeu? Eu acho interessante que de vez em quando Deus antecipa a morte para nós, sabe? Eu mesmo passei por isso aí, esses dias, vou dizer assim, né? Ano de 2020 mesmo, um ano muito difícil, né? Agora 2021, um ano de recomeço. Ano 2019, uma penumbra muito grande, mas Deus, ele dá a chance de você se encontrar com a sua morte antes de você morrer. Isto é, ele faz a sua vida morrer. Aquela vida que é cheia de vaidades, né? Como diz aqui o texto de Eclesiastes. Cheia de significados, cheia de vaidades, cheia de pompons. Aí, de repente, lhe acontece uma catástrofe qualquer, ou uma reviravolta existencial, ou um esvaziamento do sentido. Aí você fala, mas o que adiantou? De que me serviu? Tanto pompom, tanta purpurina, né? Tanto glamour, o que me adiantou? Aí você pega e fala o seguinte, olha, oh, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me deu uns tapas na cara, e aí eu descobri que eu sou um mortal, né? Erlan Alencar, a morte é o maior segredo de Deus. Até hoje, nenhum estudioso descobriu o que é a morte. É um grande segredo que ele guarda com ele para ele poder vencer. Possibilidade número 5, e aqui a gente vai terminar a nossa aula de hoje, meus irmãos. A possibilidade número 5 é a melhor de todas e é a que mais me apraz, é a que realmente interessa. E é a que eu mais propago. Isso aqui eu falo, meus irmãos, na aula de filosofia cristã. A possibilidade número 5 é de que a morte, tá bem? Aí por isso que eu recomendei para vocês comprarem um livro, A Escatologia da Pessoa. A irmã Clarice foi lá, anotou, perguntou para mim qual era o nome do livro e comprou. Porque ali, meus irmãos, nesse livro, A Escatologia da Pessoa, esse livro modificou muito a minha maneira de enxergar a escatologia. Por quê? Porque nós, evangélicos, irmãos, a gente assim tem sabe, a gente tem um vício com a escatologia, um vício, que não tem fim. Não tem fim porque nós queremos fazer o seguinte. Nós queremos... A neta se machucou. Nós queremos compactar, tá bem? A gente quer compactar a escatologia. Então eu vou falar aqui, claramente, olhando aqui para a Câmara da Verdade, que não é a do Clodovil, é a minha, tá? Então, olhando aqui para a Câmara da Verdade, deixa eu falar para vocês. A escatologia, ela é uma ciência, tá? Viciante. E nós estamos viciados em querer compactar a escatologia, colocar ela dentro de um período de tempo. A gente quer reduzir a escatologia a 7 anos de grande tribulação. Isso é um vício teológico, tá? É um vício, eu estou falando que é vício, não é virtude, é vício. Porque a escatologia não é, tá bem? Não é um período de 7 anos de grande tribulação, não é. A escatologia é um fenômeno cósmico, tá bem? Dos últimos dias. Mas últimos dias da perspectiva de quem? Últimos dias da perspectiva de qual pessoa? Os anjos, por exemplo, foram contar a escatologia, chegaram para o velho Daniel, o homem com quase 80 anos de idade, e falou: 70 setes estão estabelecidos sobre o teu povo. Falou, mas não falou nada. O anjo falou numa linguagem que não falou nada. 70 setes, isso aí é o quê? Ele não falou 70 vezes 7, mas a gente, por dedução, fala 490, 70 setes. Mas ele falou nessa linguagem com Daniel, estava em êxtase profético, então ele pôde falar assim. Aí depois ele fala em dias. 1260, 1230, ele fala em dias. Mas que dias ele fala? O dia de 24 horas? Não, não é. É o dia dos anjos. Está falando em êxtase profético. Então não dá para você reduzir a escatologia a 3 anos, 7 anos, 40 anos, 490 anos, 1000 anos. Não dá. Não dá. O que a gente pode fazer então?
A gente pode pensar na escatologia não do cosmos, tá? Não do mundo. Não a chegada do anticristo, embora que a gente sabe que pela Bíblia que um dia esse cara chega, tá bom? Um dia esse filho das trevas tá por aí. E parece que está muito próximo. Mas tudo bem. O apóstolo João fala assim que outros anticristos já chegaram ao mundo, desde o século I. Quer dizer, cada século tem seu próprio anticristo, e cada comunidade tem o seu próprio anticristo, e cada era tem o seu próprio anticristo, até que chegue o anticristo final, o último deles. Ponto. Então, quando a gente está falando de escatologia, o que é o mais salutar, o mais sadio para nós? É pensarmos a escatologia do indivíduo, meus irmãos. Escatologia da pessoa. É você entender que, por mais que você viva, você não vai sobreviver 150 anos de idade. Não vai. Sua vida vai terminar nos próximos 50 anos de idade, de tempo. Nos próximos 50 anos você está debaixo da terra. 40 anos, 30 anos, você já não vai estar mais por aqui. Assim, não importa se o Senhor Jesus vai demorar 100 anos, 250 anos ou 1000 anos, porque você não vai ter tempo para poder ver a volta de Jesus e nem o mundo que vai receber Jesus. Você não vai ter tempo. Então, o que acontece? Você tem que pensar na escatologia do indivíduo. O que acontece com um indivíduo? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente fala da morte, falamos da escatologia do indivíduo. Aí, o que diz esse livro, A Escatologia da Pessoa? Que na morte, todos têm um encontro com Deus. E ponto. É o dia do encontro com Deus. É o dia em que santos e pecadores têm um encontro com Deus. Perdidos e salvos têm um encontro com Deus. Esperançosos e desesperados têm um encontro com Deus. Eu coloquei uma imagem para vocês aqui que é para representar o infinito. É para você ficar olhando para a imagem como eu estou olhando para aqui, ó, e não é um encontro assim estático. Você pensa que vai ter um encontro com a estátua. Você e eu temos uma ideia tão idolátrica de Deus, tamanha idolatria, que a gente pensa que Deus é uma estátua sentada num trono que vai ficar ouvindo a gente com seus dois ouvidos. A gente não entende que a gente vai entrar em contato com o Deus que é espírito. E essa imagem aqui, ela capta o azul, porque o azul ele é a cor do etéreo, ele é a cor do espírito, ele é o símbolo do espírito. Todo indivíduo, na hora da morte, entra para os domínios de Deus. Acabou a vida, filhão. Acabou o tempo de provação. Acabou o tempo de você fazer obras. Eclesiastes. O que você tem que fazer, faz antes de morrer, porque depois que morreu, acabou. Agora é a hora da entrevista. Eu tenho um texto, se eu resgatar esse texto, eu coloco para vocês aqui. É o texto da entrevista com Deus. E é uma entrevista que não tem prazo, não tem cronologia, não tem relógio girando lá, dizendo, você tem hora marcada aqui. Deus não é o seu psicanalista também. E outra coisa, Deus não é o seu juiz no dia do encontro com ele. Não é juiz, não é advogado, não é psicanalista, não é médico, não é promotor de justiça, ele é Deus. Então você arranca tudo quanto é placa que você imagina que tenha, de títulos com os quais você costuma representar Deus, esquece esse negócio. É o encontro da alma pura que você tem com o Deus puro que ele é. É um encontro. Então não tem placa, não tem título, não tem nada aqui. É Deus e a alma e Deus. E pronto. E nesse encontro há uma entrevista. Quando eu falo entrevista, é entre os olhos, tá? É um olho no olho. Uma entrevista. Aí, nessa entrevista com Deus, o livro Escatologia da Pessoa diz, nessa hora, a consciência da pessoa vai ser expandida, a sua consciência que você tem está bloqueada pela sua carnalidade, ela vai ser expandida. E com essa expansão, é só com essa expansão que Deus vai poder conversar com você em espírito e em verdade. Aí você fala, então vai ser o meu fim. Mas não vai ser o teu fim. E por quê? Porque o Evangelho de João mostrou para você e para mim como que é o encontro entre o pecador e Deus, filhão.
O Evangelho de João mostrou como que é a entrevista. Como que é a entrevista, professor? A entrevista é libertadora. A mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, o homem do poço do tanque de Betesda, o cego do tanque de Siloé, o Nicodemos à noite. O Evangelho de João mostra que é o encontro do Logos, do Verbo, de Deus, com a pessoa. Então, eu quero que você fixe bem que você vai entrar numa entrevista com Deus sem plateia. Não tem plateia, tá bom? Não tem plateia para aplaudir, não tem plateia para ovacionar, não tem plateia para nada. É o encontro da alma, da consciência com Deus. Ô, professor, mas e a escatologia não fala do tribunal de Cristo? A escatologia não fala do grande trono branco? O senhor mesmo fala algumas vezes aqui? Pois então, meus irmãos, lá na teologia eu falo mesmo, tá? Nas aulas de Bíblia eu falo mesmo. Aqui na aula de filosofia clínica, desaperta o cinto. Chegamos ao final da nossa aula desta noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando no chat. José Silva, é um mistério grande mesmo a morte, né? Luiz Bastos, diz que o imperador Alexandre interrogou o filósofo Diógenes o que ele estava procurando entre uma pilha de ossos, e ele disse, o crânio de Filipe, teu pai. Se tu podes, me dizes qual deles o é. Aí está a grande ironia. Isso aí é para dizer que o Alexandre também era uma caveira. Bom, essas pessoas aí, meus irmãos, que vocês veem aí com símbolo, tá bem? São pessoas que aceitaram o nosso convite. Um convite singelo para que se tornem membros do canal Teólogo de Fronteira. Porque você se tornando membro, você prestigia o nosso canal, tá bem? Eu vou estar enviando para vocês aí o livro sobre as 4 revelações sobre o juízo final. Você pode se tornar teólogo de fronteira, de primeira fronteira, segunda fronteira, quarta, terceira. Em cada uma delas, nós temos aí alguns prêmios que a gente vai dar para as pessoas, algumas cortesias, na verdade, e porque está prestigiando o nosso canal e nos ajudando aí a levantar, tá bem, o reconhecimento do canal. É isso. Eu agradeço a Deus. 8h05, tá bom? A gente está programado para ter meia hora de aula, mas eu não consigo ter meia hora de aula. Deveria ter meia hora de aula como era antes. A gente vai tentar. Eu vou agora me despedir de vocês, daqui a pouco eu volto com ciências bíblicas. A gente vai entrar, nós já saímos do livro de Juízes, tá bem? E a gente tem que entrar agora no livro dos Reis, vamos dar uma passadinha pelo livro de Ruth e entrar já no livro de Samuel. Paz, meus irmãos.